Que bom ter esse momento, estar neste lugar para juntos aprendermos mais de Deus. Que bom que você está aqui nesta noite. Isso é um privilégio. Não troque momentos como este por outras coisas. Estar aqui é muito bom, porque o nosso Deus é bom em todo o tempo. Pode colocar, irmão, por favor. Quero pensar com você nesta noite sobre como será que nós lidamos com os tempos difíceis. Como eu e você reagimos nos dias difíceis. Aliás, será que a gente tem dias difíceis hoje? Será que nós enfrentamos dias difíceis no casamento, no trabalho, até mesmo em nosso relacionamento na família? E como a gente reage aos dias difíceis? Qual é a nossa reação, a nossa atitude diante dos momentos de dificuldade? Naquele momento em que, onde tudo parecia estar sob o seu controle, agora não tem mais nada ao seu controle. Você perde a direção, você perde as forças, parece que você está meio perdido. Por que será que Deus permite esses dias difíceis na minha vida, na sua vida? E qual a atitude correta nesses dias difíceis? Nós vamos pensar um pouco sobre isso nessa noite. Porque ou você já passou, você está passando, ou você passará por dias difíceis, momentos difíceis. Como quando você está cansado de tentar, cansado de gente cabeça dura, né? Como é que você lida com esses dias? Será que você busca mais a Deus, ora mais, lê mais a palavra? Ou será que você começa a questionar a Deus, reclamar, murmurar, colocar culpas, procurar culpados? Como você reage? Se entrega a Deus e confia que Ele está no controle? Ou você quer continuar no controle da sua vida, dando as respostas, fazendo do seu jeito? Como você reage? Com um frasco de remédios? Tirando férias e viajando? Um dia no spa para massagem? Será que isso resolve? É até bom, mas resolve? Nós vamos olhar o Salmo 116. E nesse salmo, nós vamos tirar algumas lições de como reagir aos dias difíceis. Esse salmo é tido por alguns historiadores, atribuído ao rei Ezequiel, rei de Judá, como autor. Aquele que produziu essa poesia linda. Se você não conhece o Salmo 116, eu incentivo você a ler o Salmo 116. A ler o livro de Salmos. Talvez você tenha dificuldade em orar e acha que você não consegue orar da forma correta, porque tem a palavra certa, tem as palavras corretas, tem o jeito certo, o tempo certo. Leia o livro de Salmos que você vai ver ali no livro de Salmos. Além de um livro de cânticos, um livro de oração, de pessoas orando a Deus, abrindo o seu coração, confessando pecados, abrindo diante de Deus como eles estavam se sentindo. Então, se você quer aprender a orar e louvar a Deus em todo o tempo, seja nos momentos bons e difíceis, leia o livro de Salmos. Você vai ver homens como Davi, que enfrentava guerras e batalhas, era perseguido, mas estava ali dizendo: o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu olho para os montes e pergunto: de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eles estavam produzindo essas belas poesias, não era em momentos bons da vida, era em momentos de desafios, era em momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, como do Salmo 116, atribuído a Ezequias, nós vamos aprender algumas lições importantíssimas.
Esse Salmo 116 é um cântico de ação de graças a Deus pelo livramento e pela salvação. O salmista aqui estava cercado de morte por todos os lados, mas ele foi salvo por Deus e se alegrou cantando, através do Salmo 116. Ele é reconhecido, Ezequias, como um bom rei. Ele realizou profundas reformas religiosas em Judá. Ele, com auxílio de Deus, eliminou a idolatria. O povo ainda estava muito preso à idolatria, adorando outros deuses, outras coisas. Ele resgatou a adoração e o louvor a Deus. Este homem, mesmo sendo muito usado por Deus para produzir reformas religiosas em Judá, ele enfrentou dois grandes problemas, um interno e um externo. Ele enfrentou dois grandes desafios na sua vida. Ele foi atacado pelo poderoso império assírio e também atingido por uma grave enfermidade mortal. E este homem, que passou pelo ataque do império assírio e por uma grave enfermidade, neste momento de desafio, nesse momento de crise, nesse momento em que ele passa por uma situação muito difícil, ele olha para alguém, ele busca alguém, e ele ensina a mim e a você hoje o que precisamos fazer nos dias difíceis. De ambos os problemas, tanto do ataque assírio como da enfermidade, Deus o livrou. Deus dispersou o exército inimigo e Deus o curou da enfermidade mortal. Então vamos lá. Aqui. Ezequias foi um homem encurralado pelas circunstâncias. E essas circunstâncias eram assustadora, horrível, pavorosa e terrível. Talvez você está enfrentando dias difíceis. Mas o que a gente vai ver esse homem relatando, e o que ele experimentou, e o que ele expressou através dos sentimentos dessa poesia, você vai ver que a situação que ele estava vivenciando não era algo fácil. Não era qualquer tipo de situação. Ezequias enfrentou dois grandes problemas, externo e interno, ao ponto de dizer que laços de morte o cercaram. Olha esse versículo. Laços da morte me envolveram. Angústias do inferno se apoderaram, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Olha o que ele estava vivenciando. Olha quais eram os sentimentos que brotavam do coração dele por aquilo que ele estava vivendo e vivenciando. Ao ponto de dizer, numa outra tradução, esse mesmo versículo diz: a morte, ela me envolveu com as suas cordas. Os terrores da sepultura me dominaram. Eu não vi outra coisa senão sofrimento e tristeza. Era isso que existia naquele momento. Era por isso que eu estava passando. Era esse sentimento que eu experimentei, como se não fosse mais conseguir. Tristeza e sofrimento se apoderaram de mim. A certeza de que eu estava numa angústia profunda. Laços da morte cercaram a minha vida. No verso 10 ele ainda diz: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Portanto, o que ele estava vivenciando era ou não dias difíceis? Talvez o que a gente passa hoje ainda é muito pequeno. Claro que não tem como dizer que a sua dor não está doendo tanto assim, mas olhando para este homem, os sentimentos que brotavam do coração dele, talvez o que a gente passa hoje é tão pequeno, e a gente tem atitudes tão diferentes de Ezequias, que passou por situações como esta. Ele está dizendo: eu estou muito aflito,
E mesmo diante de toda essa aflição, de todo esse sofrimento, de toda essa tristeza, eu criei, eu acreditei, eu confiei. Laços são armadilhas. Armadilhas que eram invisíveis e mortais. Ele está dizendo que estava encurralado por armadilhas, cujo propósito era levá-lo à morte, destruição. Alguém que quer destruir as nossas vidas. Alguém que quer ver o nosso fim. Nós temos um inimigo. E esse inimigo não é o nosso irmão. Não são pessoas. Ele faz acreditar que são pessoas. Por isso você vê tanta inimizade, tantas brigas e tanto ódio entre pessoas. Nosso inimigo não são pessoas. Pessoas existem para serem amadas, cuidadas. O nosso inimigo é Satanás. Nós somos irmãos, não somos inimigos. Nós pertencemos à família de Deus, você que já aceitou a Cristo, a igreja do Senhor. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, existe alguém que quer destruir a sua vida e a sua família. Ele usa pessoas, mas não é aquela pessoa o seu inimigo. Alguém por trás daquela pessoa. E nesses momentos em que nós somos atacados por dias difíceis e pelo nosso inimigo, tanto o ataque assírio como a enfermidade mostraram para ele a sombra da morte. Quando nós passamos por alguns desses momentos, nós começamos a questionar: será que Deus de fato está comigo? Será que está valendo a pena servir a Deus? Será que eu posso confiar no cuidado de Deus? Esses serás, esses questionamentos nos levam a duvidar do cuidado de Deus. E aí a gente começa a se tornar cristãos ateus. O cristão ateu é aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. E a gente começa a viver assim. A gente ora, mas não crê no poder da oração. A gente busca Deus, mas não crê de verdade que Ele está ali nos ouvindo. E que Ele é poderoso para agir e operar e fazer o que nós não podemos. Mas Ezequias, ele é um homem que mesmo no fundo do poço, mesmo diante de situação tão terrível que ele experimentou, ele clamou a Deus. Ele buscou o refúgio, o socorro em Deus. Quando as circunstâncias da vida são difíceis, para mim, para você, o que nós precisamos fazer é olhar para cima. Não é olhar para os problemas, para a circunstância, para aquelas coisas que nos empurram para o abismo. Nós precisamos olhar para cima. Hoje eu tive a oportunidade de ficar na classe do Renato. A gente estava estudando pela manhã maturidade, falando sobre a Bíblia Sagrada. E eu dizendo aos irmãos, às irmãs que estavam ali, toda vez que você decide, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero buscar mais a Deus, tenha certeza, você vai crescer na sua comunhão com Deus. Mas também tenha certeza que não vai ser fácil. Você vai ter que ser muito perseverante. Porque tudo aquilo que é relacionado a Deus e as coisas de Deus vão se tornar um pouco mais difíceis, porque nós somos inclinados para o pecado. A nossa carne nos convida a tudo aquilo que não é de Deus. Paulo experimentou isso. Aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Há uma luta, há uma batalha dentro de mim. E nós passamos por isso. Não é só você, eu, todos nós passamos por isso. Mas continue perseverando na sua busca a Deus. E mesmo nos dias mais difíceis, não olhe para outro lugar a não ser a Deus. Ao que Jesus fez na cruz por nós. Foi o que Ezequias fez. Ele clamou ao Senhor. Ele gritou por socorro. Ele pediu livramento. E há momentos na vida em que os recursos humanos, eles se esgotam. O socorro na terra se torna insuficiente. E as portas de livramento parece que todas se fecham. É nessas horas que precisamos olhar para cima, olhar para o alto
olhar para Deus. Sabe por quê? Olha o verso 4. Vamos ler juntos? Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Experimentando tudo o que ele estava experimentando. Ele diz, eu, então, clamei pelo nome do Senhor. Eu disse, Senhor, livra-me. E vai ter momentos nesses dias difíceis que é a única coisa que a gente tem que fazer. Clamar a Deus. E talvez esse clamor não vai sair tão fácil assim. Talvez vai sair em lágrimas. Ou talvez nem vai sair palavras. Mas Deus sonda o nosso coração, sabe o que passamos, o que enfrentamos e é poderoso para nos ouvir e nos atender. E nos ajudar. Se você olhar para o mundo, se os seus olhos não estiverem em Deus, estiver no mundo, você vai ficar aflito. É só você olhar as notícias, os noticiários. Você vai ficar aflito. Você vai ficar com medo de sair na rua, de andar de carro, de andar a pé, de ter amigos, porque você vai ficar aflito diante de tantas notícias tristes e trágicas. Se você olhar para você mesmo, não, eu vou vencer sozinho, não preciso de Deus, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Deus, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor e confiar nele, você descansará. O que você vai escolher? Ezequias olhou para Deus. E mesmo diante de todo aquele sentimento de inferno que se apoderava dele, de angústia, de tormento, ele pôde dizer, eu então clamei ao Senhor. Senhor, livra-me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Querido, você precisa entender que você não é autossuficiente. Nós dependemos completamente de Deus. Nós somos tentados constantemente a acreditar que somos autossuficientes. Eu consigo, minha sabedoria, vou dar o meu jeito. A gente ora ensinando Deus como Ele tem que fazer, como Ele tem que ser Deus. Querido, pare com isso. Olhe para Deus, coloque sua vida nas mãos dEle, confia. Ele sabe o melhor. Ele sabe como fazer. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Deixe nas mãos dele. Ezequias era um homem que conheceu o caráter e a intervenção de Deus. Porque se Deus nos ama, Ele permite dias difíceis. Porque esses dias difíceis não vêm para nos destruir. Os dias difíceis não vêm para a gente parar, desanimar, jogar tudo para o alto. Não, os dias difíceis vêm para nos fazer melhores, nos fazer amadurecer, nos fazer confiar mais em Deus. São esses dias difíceis que vão mostrar para mim e para você que não existe outra alternativa senão confiar em Deus e buscar o socorro nele. E através do que a gente experimentou lá na frente, a gente vai ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Mas no momento que a gente está vivendo os dias difíceis, a gente não consegue enxergar nada disso. Mas lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente vai ver o cuidado de Deus em cada detalhe daqueles momentos difíceis que a gente passou. Como Ezequias está dizendo. Nesses dias difíceis, ele clamou ao Senhor e ele descobriu algumas verdades que trouxeram luz diante das trevas. Olha o verso 5. Esse mesmo homem que colocou ali que laços da morte o cercaram, que angústias do inferno se apoderaram dele, ele está dizendo que ele aprendeu que o Senhor é misericordioso. O Senhor é justo. O nosso Deus, Ele é compassivo. Querido, se Deus não fosse misericordioso, justo e compassivo, não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Sabe por quê? Porque nós não merecemos nada disso. Nós estávamos afastados de Deus por conta dos nossos pecados. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou. Nós estávamos num lamaçal de pecado, afastados de Deus nas nossas iniquidades. Mas ao olhar para Jesus, nós fomos reconciliados.
fomos agora feitos povo de Deus, igreja do Senhor, e temos o privilégio de saber que somos hoje perdoados. Ganhamos uma família que é a família de Deus, ganhamos o perdão de Deus, e estamos aqui por conta da misericórdia de Deus e graça de Deus. E as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, e essa é a razão de não sermos destruídos e consumidos. Porque Deus, Ele é misericordioso, justo e compassivo conosco. Olha o verso 6. É o Senhor que protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Nos dias difíceis, muitas vezes a gente se sente assim, sem forças. Eu não vou conseguir. Não dá mais para mim. É nesses dias difíceis, quando a gente busca o Senhor, que Ele nos salva, que Ele renova a nossa força, que Ele nos ajuda a nós mantermos de pé, a continuarmos de pé. E aí no Salmo 116, verso 7, ele diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Querido, dá para entender? Alguém que passou pelo que passou, dizer para si mesmo, aqui ele está conversando com ele mesmo: ó minha alma, fique calma, descanse, o Senhor tem sido bom. Você pensa assim quando você passa por situações difíceis? Quando você recebe notícias que não são tão agradáveis? Você já viu alguém orando assim: ó Deus, minha vida está tão boa, as coisas estão tudo dando certo, envia algumas dificuldades, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, que a minha vida se torne um pouco mais difícil, está muito boa. Você faz esse tipo de oração? Você já viu alguém fazendo esse tipo de oração? A gente não faz esse tipo de oração. A gente está acostumado com vitórias, conquistas, sucesso. E quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não vão do jeito como a gente planejava e sonhava, a gente não fica bem, não fica confortável. Este homem passou pelo que passou e está dizendo: alma, descanse, pois o Senhor é bom. A gente quase morreu, quase foi destruído pela angústia, mas Deus é bom. Irmãos, tem que ter muita fé, tem que confiar muito em Deus, tem que viver muito cheio do Espírito para poder viver assim e declarar o que Ele declarou. Aí eu me pergunto, se fosse eu no lugar de Ezequias, eu teria a mesma atitude, eu teria tido o mesmo comportamento, a mesma fé, a mesma confiança. Se fosse você, tire pelo que você já experimentou e viveu. Talvez se a gente desse a oportunidade, alguns já teriam aqui testemunhos de dias difíceis que passaram e hoje estão aqui para testemunhar de que Deus de fato tem sido bom, cuidou, sustentou. Mas quando a gente passa por isso, porque falar aqui é uma coisa, vivenciar esses dias difíceis, aí é outra. Falar de perdão é uma coisa, você ter que perdoar alguém que te feriu, é totalmente diferente, não é? Tudo que é na teoria é muito fácil, o difícil é a prática. Hoje nós temos muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãs, discípulas de Cristo, mas falar que você é cristão, falar que você é membro de uma igreja é uma coisa, viver lá fora o que está na Bíblia é outra. Este homem ensina para nós que ele não só falava e conhecia Deus de ouvir falar, ele vivia aquilo que ele falava e aquilo que ele conhecia de Deus. Mas, irmãos, não é fácil. Por isso que é um convite à perseverança, a confiar em Deus, apesar dos dias difíceis. Porque se servirmos a Deus e buscarmos a Deus só nos dias bons, que cristãos somos nós? Que discípulos somos nós? Não estamos imitando o mestre dessa forma, porque o nosso mestre Jesus passou só por dias bons, passou pela cruz. Em um dos pequenos grupos que a gente foi essa semana, ele estava estudando sobre esse convite de Jesus. Que o discípulo precisa renunciar
a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E a cruz ali não é o esposo, não é a esposa, não é a sogra, o sogro. A cruz é no sentido de que eu e você, como discípulo, estamos dispostos, de tanto que nós amamos a Deus, a enfrentar a morte se preciso for. A cruz de Jesus representa a morte. Ele toma a cruz e vai morrer, ser crucificado, por amor a mim e a você, pelos nossos pecados. Tomar a cruz hoje é no sentido que eu e você estamos dispostos a renunciar nossos prazeres, nossas vontades, nossos desejos, para buscar a Deus em primeiro lugar. Mas estamos mesmo? Vivemos isso mesmo? Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Que a gente possa pedir a Deus, ó Deus, me capacite a ter esse mesmo sentimento nos momentos difíceis da vida. Primeiro, ele descobriu o caráter de Deus. Deus é justo e misericordioso. Deus é justo em não deixar que o inimigo pudesse prevalecer sobre nós, e misericordioso para nos amparar em nossas fraquezas, porque Ele sabe que nós precisamos da sua ajuda, e sozinhos nós não conseguimos. Não conseguimos. Portanto, é no caráter de Deus que encontramos refúgio seguro para a nossa alma e abrigo certo na hora do temporal. Em quem você busca refúgio? Em quem você se abriga diante dos dias difíceis? A quem você recorre? Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido a sua fortaleza nos tempos difíceis? Segundo, Ezequias descobriu que mesmo quando estamos nocauteados pelas crises da vida, ainda assim Deus pode nos pôr de pé novamente. Mesmo quando nós acreditamos que não vai dar mais, porque Deus é especialista de fazer aquilo que nós não conseguimos. Ele é o Deus do impossível, não se esqueça disso. Para mim e para você há coisas que são impossíveis. Para Deus, nada é impossível. Se você colocar nas mãos dele, ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Ele estava prostrado e o Senhor o salvou. Terceiro, ele descobre a necessidade de se apropriar da obra de Deus. Ele se coloca numa conversa diante do espelho consigo mesmo, exortando a sua alma a se voltar ao sossego, ao descanso, em virtude de que Deus já havia feito por ele. Ó, minha alma, descansa. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Apertei de novo errado. Quarto, Ezequias é um homem que experimentou um poderoso livramento. Ezequias recebeu um tríplice livramento de Deus: o da morte, das lágrimas e o de tropeçar. Deus livrou os seus olhos das lágrimas. Olha o verso 8. Pois tu me livraste da morte. O Senhor me livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Deus faz isso com aquele homem naquele momento difícil, e Ele faz isso conosco hoje, nos momentos difíceis da vida. O choro, muitas vezes, é uma confissão de impotência diante dos dramas da vida. Nós somos golpeados duramente por fatos e sentimentos, e todo o nosso ser reage a essas trovoadas, essas tempestades, com chuvas de lágrimas. E é nesse momento que Deus age, que Deus opera, e Deus espera que a gente assuma compromissos como este homem assumiu. Além de passar pelo que passou, confiar em Deus diante dos dias difíceis, ele assumiu alguns compromissos que eu e você precisamos assumir. Vamos ler juntos? Ao contar o que ele passou, ele começa o salmo dizendo que ele fazia o quê? Amava ao Senhor. Ele não estava revoltado com Deus. Ele não estava triste porque Deus permitiu que ele passasse pelo que passou. Ele está dizendo: eu amo ao Senhor.
Eu amo esse Deus porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Houve um momento na minha vida que eu precisei da ajuda dEle. Eu clamei a Ele, eu busquei a Ele, e Ele me ouviu. Por isso eu amo Ele, porque Ele me respondeu. Ele faz um compromisso, então, de amar a Deus. Houve um reavivamento de amor no coração de Ezequias. Talvez Deus permite algumas coisas na sua vida, para que aquele primeiro amor que existia no nosso coração volte a brotar novamente. Porque a gente assume um compromisso ao lado de Jesus, mas parece que com o tempo a chama vai se apagando e a gente começa, ao invés de se tornar mais semelhante a Cristo, a se tornar um religioso, um simples religioso, que só vem cumprir as suas obrigações religiosas. Querido, Deus não quer religiosos. Deus quer homens e mulheres que adorem Ele em espírito e verdade, que tenham um relacionamento de verdade com Ele. Em toda a história da Bíblia, em toda a narrativa bíblica, o que nós vemos é Deus chamando homens e mulheres para ter um relacionamento com Ele. O que Deus quer de mim e de você é um relacionamento. Ele já mostrou que nos ama. Ele já mostrou que cuida de nós. Ele já mostrou o seu grande amor. Ele já fez o grande sinal. Não se sinta uma pessoa que não é amada, que não é cuidada, desamparada. Não, porque Deus já mostrou que te ama. Mas talvez você precisa assumir esse compromisso também. Diante de tanto amor que Deus tem por mim, esse amor de Deus me constrange a que eu ame Ele também. De todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem feito isso? Esse homem fez isso. Ele fez esse compromisso. Olha o segundo compromisso. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei amanhã. Não é isso que ele falou? Eu invocarei durante uma semana. Vou invocar a Deus durante um mês. Enquanto tudo estiver perfeitinho, eu invoco a Deus. Não. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu busquei a Ele, clamei a Ele. Ele me respondeu. Agora eu vou invocar Ele toda a minha vida. Todos os dias da minha vida. Vou invocar esse Deus, vou buscar esse Deus, vou interceder, vou clamar e vou orar esse Deus. Ele assume o compromisso de buscar a face de Deus enquanto ele viver. O Deus que nos socorre na aflição deve ser também o deleite do nosso coração nos tempos da bonança. Mas nós não podemos buscar a Deus somente por conta das dificuldades. Aí as coisas se resolvem e eu esqueço de Deus. Eu preciso continuar firme com Deus. Orando todos os dias. Lendo a Bíblia todos os dias. Olha o terceiro compromisso. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Será que são esses compromissos que eu e você estamos assumindo com Deus? De amar Ele? De invocar Ele e de estar na presença dEle todos os dias? Ele assume o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes, ou seja, o mais hostil dos ambientes. Neste mundo tão perdido pelo pecado, eu e você precisamos assumir o compromisso de andar na presença de Deus, de continuar sendo sal e luz aqui nessa cidade, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, mas só vamos fazer diferença se nós vivermos com Deus e formos cheios da presença de Deus. Você não vai precisar nem falar nada, as pessoas vão ver em você que você é diferente, porque você vai ter um comportamento diferente, você vai falar diferente, os seus negócios vão ser feitos de forma diferente, você trata as pessoas de forma diferente, porque você é cheio de Deus, você tem amor, você tem compaixão, você tem as mesmas atitudes de Deus, você também é misericordioso com as pessoas que estão ao seu redor. Nesse texto,
do Salmo 116, nós vemos ele amando a Deus, porque Deus o ouviu, e ele se comprometendo a invocar a Deus, e não deixar mais a Deus. O verso 1 e verso 2, esse Salmo 116, é uma experiência do salmista, sua experiência pessoal com relação à oração. Qual tem sido a sua experiência de oração com Deus? Aliás, você tem orado todos os dias? Não só nos dias difíceis. Você tem essa prática, esse hábito? A gente é bom em criar tantos hábitos, alguns saudáveis, alguns até bons, né? Nós temos aí o hábito de fazer uma dieta, de uma alimentação saudável, precisamos disso. Eu agora visitando os pequenos grupos também preciso, né? Nossos pequenos grupos são abençoados na área espiritual e também na comida, né? Temos o hábito de fazer uma caminhada, de ir numa academia. Temos tantos hábitos, mas você tem o hábito de ler a Bíblia e de orar todos os dias? Você tem esse hábito? Mas você faz isso como um relacionamento, algo agradável, algo prazeroso? Ou você faz essa oração todos os dias uma simples reza? Essa oração de todos os dias, de fato, é você se entregando a Deus, você abrindo o seu coração, você compartilhando com Ele os seus medos, compartilhando com Ele as suas dificuldades, compartilhando com Ele as suas vitórias, suas tentações, seus pecados, pedindo perdão por eles. Como tem sido essa vida de oração? Querido, sem esse tempo de oração, nós não vamos nos manter firmes, de pé, nos dias difíceis. A gente vai se sentir sobrecarregado, desanimado, fraco, porque nós precisamos de um tempo maior de oração. Talvez você vai começar com pouco, e aos poucos você vai aumentando esse tempo. Você vai criando esse hábito. Nós não nos alimentamos todos os dias? Temos o café da manhã, temos o almoço, temos o jantar, alguns têm o lanche da tarde, alguns, além de tudo isso, têm outras coisas no decorrer do dia, né? A gente não consegue ficar sem nos alimentar. Experimenta ficar 7 dias, uma semana, sem se alimentar. Corta tudo. Nosso corpo vai reclamar. Nós vamos sentir. Vai fazer falta. Por que a gente consegue ficar 7 dias sem orar e não faz falta? Ou a gente se contenta com aquela oração fajuta, religiosa? Deus quer mais. Esse salmo nos mostra que o que Deus quer é aquela oração de fato de entrega, onde a gente de fato abre o coração a Ele, reconhecendo que nós não somos nada e dependemos dEle. E a gente entende que Ele cuida de nós e aceita o cuidado dEle na nossa vida. Esse salmo nos dá essas 3 lições. Esse salmo é uma declaração de amor. Eu amo o Senhor. Esse salmo é uma promessa de oração. Eu o invocarei. E esse salmo é uma decisão de andar na presença dEle todos os dias. Qual vai ser a sua decisão hoje? Para quem você vai olhar? A quem você recorre? Que tipo de experiência você quer com Deus? Se contentando só com o superficial? Com o raso? Você quer mergulhar um pouco mais? Experimentar um pouco mais do que Deus pode fazer na sua vida? No seu relacionamento com Ele? No seu caminhar com Ele de todos os dias? Vamos continuar orando como se Ele não ouvisse as nossas orações? Vamos continuar caminhando como se Ele não existisse? Ou vamos orar crendo que de fato Ele ouve as nossas orações? Ou vamos nos entregar a Ele crendo que Ele cuida de nós nos momentos mais difíceis da vida? Ele está ali conosco. Ele não nos abandona. Por mais que a gente sinta a ausência dEle, Ele ainda assim está conosco.
Mas por que que nós, servindo a Deus, passamos por dias difíceis? Qual a diferença daqueles que não servem a Deus? É que quem não serve a Deus nos dias difíceis, não sabe o que fazer. Nós passamos pelos dias difíceis, mas não estamos sozinhos. Temos Deus, temos uma igreja, temos irmãos, temos pessoas que Deus usa para cuidar de nós. Essa é a diferença. Portanto, não caminhe sozinho. Não coloque sobre os seus ombros essas preocupações. Coloque nas mãos de Deus. Convide Ele para caminhar com você. Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer esse compromisso? Deus é bom em todo o tempo. Ele é fiel. Ele cuida de nós. Não há um dia sequer que Ele se esqueça de nós. Irmãos, pensar nisso é algo maravilhoso. Pensa só que nesse contexto aqui. Ele cuida de cada um individualmente. Ele não cuida por atacado. Ele conhece cada um aqui